Olá, meus irmãos. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o perdão, né? Tanto o perdão que nós temos que perdoar o nosso irmão, como também o perdão que Deus nos dá quando nós chega ao convencimento, né, que nós estávamos no caminho errado e nós precisa desse perdão de Deus, né? E como é difícil, né, a gente ter esse entendimento com Deus quando a gente tem aquela realidade, né, que a gente tá naquele caminho errado, fazendo as coisas do nosso jeito, satisfazendo os nossos desejos, a nossa carne, e de repente você tem um chamado de Deus, né, para o caminho de Deus. Aí você se arrepende das coisas erradas que você fez, né? E daí você não tem, eu, por exemplo, né, eu não tinha um contato assim com Deus, eu não tinha uma proximidade com Deus. De repente eu tive que, né, pedir perdão a Deus dos meus pecados e parecia que eu não teria esse perdão, porque eu não sabia como orar para Deus, como confessar a Deus os meus pecados. Então eu fiquei naquela angústia, né? Os primeiros dias eu li a Bíblia, eu chorava muito em casa, parecia que o mundo tava desabando assim, ao mesmo tempo tava brotando uma coisa assim, um amor de dentro de mim que é só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa acontecer com a gente. Uma transformação aconteceu, nasci de novo, graças a Deus. Então eu vou ler alguns trechos da Bíblia aqui que diz sobre o perdão, né? Primeiro vamos começar lá no Salmo 32, do 1 a 11. Salmo 32, do 1 a 11. Olha para você ver esse salmo, né? Isso aqui depois que eu fui lendo, fui tendo um entendimento da palavra de Deus, que até então eu não tinha conhecimento, né, sobre nada da palavra de Deus. Eu só ia lá uma vez por semana na igreja, achava que era isso que estava suficiente, mas não é bem por aí. Deus espera muito mais da gente. Ele quer algo que a gente se dedique mais, a gente conheça Ele, que Ele seja um amigo. Para a gente ter um amigo, a gente tem que ter intimidade. Então a gente tem que se aproximar de Deus a cada dia. Olha o Salmo 32, do 1. Vou ler até o 6 aqui, ó. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava dia inteiro e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Então é isso, gente. A gente tem que confessar o nosso pecado para Deus, né? Ter uma intimidade com Ele na hora que entrar no nosso quarto para orar, né? Confessar o nosso dia, ou algo que aconteceu, né? E fazer um exame da nossa consciência para ver se aquilo que nós está fazendo no nosso dia a dia está agradando a Deus, né? Então a gente tem que estar vigiando isso no nosso dia a dia. Aí lá no 32:7, ó. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição e canto bem alto a tua salvação, pois tem me protegido. E como, gente, Deus tem protegido a gente. Hoje eu penso que amor tão grande Deus tem por nós, né? Que Ele, mesmo a gente, nas nossas maldades, né? Nós nos caminhos errados, fazendo os desejos nossos, né? Procurando satisfazer a nossa carne, nossos desejos, né? Ele ainda nos amou mesmo assim. Ele nunca deixou que nós morresse, né? No pecado ali. Ele sempre estava esperando a gente voltar para Ele, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração de cada um. Então ele estava esperando eu voltar, eu ter esse entendimento, esse convencimento que eu ia arrepender de tudo. Ele já sabia do meu coração, né? Eu tinha um coração bom, eu só não fazia as coisas certas, eu só estava em desobediência com Deus. Mas a gente tem que viver em obediência, porque a vida da gente transforma assim que a gente tem esse convencimento e começa a procurar a Deus. Tudo que eu vou fazer hoje eu coloco na mão de Deus. E Deus, ele tem me guiado, me orientado, me capacitado para tudo. É o Espírito Santo hoje que me conduz em tudo que eu vou fazer, né? Mas olha, gente, que Deus abençoe a todos aí, fique com Deus, né? E coloca isso no coração de vocês, né? Assim como Deus me convenceu, o Espírito Santo de Deus convenceu eu a procurar
a conhecê-lo, né, a ler a Bíblia através de Jesus Cristo. O amor de Deus foi tão grande por nós que ele deu um filho que morresse na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, quando a gente chega nesse convencimento que nós não pertencemos a nós, e sim a Deus, nós temos que servir a Ele. Nós estamos vivos hoje porque graças à sua misericórdia e seu amor que Ele tem por nós. Então, que pensamos isso no nosso dia a dia, né, para nós chegarmos a esse ponto, né, de se humilhar perante Deus, pedir perdão dos nossos pecados e viver em obediência com Ele, satisfazendo a graça de Deus, né, satisfazendo os desejos, o que Ele deseja de nós, não a nós, mas sim servindo a Deus. Mas que Deus abençoe a todos aí, um abraço, fiquem com Deus.